Boa tarde, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Seguinte, essa é a nossa segunda aula, né? A parte 2 do assunto Sociologia do Trabalho. No primeiro vídeo que eu fiz, na primeira videoaula que eu fiz sobre esse assunto, eu fiz um vídeo só falando para vocês, eu não fiz um slide aqui, mas foi um vídeo meio mais introdutório sobre o assunto. Eu trabalhei o conceito de trabalho, a diferença de trabalho e emprego e tal. Só que hoje a gente vai tentar ser mais específico, nós vamos trabalhar o pensamento desses caras aqui, tá? Do Durkheim, do Marx e do Weber. Esses aqui são os que a gente chama de clássicos da sociologia, então a gente vai estudar eles ao longo aí desses 3 anos do ensino médio, tá? Desde a primeira série até o ensino médio, até o terceiro ano do ensino médio a gente vai falar sobre eles. E outros caras, obviamente, mais tarde. Seguinte, vamos lá para a primeira parte do slide. Durkheim, Émile Durkheim. Émile, ele é francês, tá? Então ele é um homem, tá? Eu fui descobrir mais tarde, uma vez, que alguns alunos meus pensavam que Émile era mulher já no final do primeiro ano. Eu acho que não tinha esclarecido isso, então quero deixar claro. Émile Durkheim, ele foi, como eu até falei já, acho que quando a gente tinha aula presencial, um dos pais da sociologia, né? A gente fala do Comte, do Augusto Comte, mas o Durkheim foi o cara responsável por colocar a sociologia como disciplina científica, acadêmica, né? Ele colocou na universidade e tal, que deu credibilidade à sociologia. E além do fato social, que é um dos pontos centrais da análise do Marx, do Durkheim, ele falou sobre esse conceito de solidariedade mecânica e orgânica. Esses dois tipos de solidariedade é o que faz a sociedade se manter coesa, é o que dá coesão social à sociedade, tá? Ou seja, para uma sociedade funcionar e não perecer e não ruir, ela precisa se manter coesa, funcionando, né? E segundo Durkheim, é essa solidariedade, e depende do tipo, que faz com que a sociedade funcione bem, que flua. A gente vai falar especificamente do trabalho, tá? Mas isso serve para a sociologia no aspecto geral do pensamento de Durkheim, tá? Mas falando aqui especificamente do conceito de trabalho, a solidariedade mecânica, ela se configura, ou ela é característica das sociedades simples, das sociedades primitivas ou tribais. É a ideia de que, por exemplo, numa sociedade tribal ou numa sociedade mais simples, o trabalho ele é menos complexo e não tem tantas especificações ou especializações do trabalho. Então, por exemplo, numa tribo indígena, vamos tentar trazer com exemplos mais próximos, numa tribo indígena existem lá 3 ou 4 tipos de trabalho. A caça, a pesca, a coleta, né? A agricultura, né? E, sei lá, o artesanato, né? O trabalho manual. Então, assim, praticamente são esses os tipos de trabalho numa sociedade tribal ou primitiva. Não há muita complexidade nesse tipo de trabalho. Então, assim, as sociedades, numa sociedade tribal, ela funciona meio que de forma mecânica porque é tudo parecido e pouco complexo. Então, por exemplo, um índio provavelmente o mesmo índio sabe pescar, sabe caçar e sabe produzir um arco e flecha. Estou tentando ser bem clichê aqui, né? Então, assim, meio que
um não depende do outro. Obviamente que tem que haver essa solidariedade, né, uma dependência, mas ela é mínima, né? E muito por conta dessas poucos tipos de trabalho, né, desses 4 tipos de trabalho. Então, não há uma dependência muito grande, mas ainda há. Tá? O outro tipo de solidariedade é a solidariedade orgânica, que aí sim é característica das sociedades modernas ou mais complexas, que é, por exemplo, a nossa sociedade, uma sociedade capitalista. Ela, em relação ao trabalho, principalmente, né, não só, mas em relação ao trabalho, é muito complexa. Né? Não dá aqui para a gente enumerar os tipos de trabalho que existem numa sociedade capitalista. São, sei lá, centenas de milhares de tipos de trabalho. E diferente de uma sociedade tribal, nós, indivíduos, né, e aqui por isso orgânico, porque cada indivíduo depende muito de outras pessoas que produzem ou que fazem outros tipos de trabalho. Então, assim, numa sociedade complexa, orgânica, que precisa dessa solidariedade orgânica, ou seja, a gente é muito mais dependente do trabalho do outro indivíduo, do que numa sociedade mecânica. Né? Ou seja, se o cara lá não for pescar, beleza, eu vou lá e pego o peixe hoje, tudo bem, eu sei fazer isso. Agora, numa sociedade capitalista, industrial, complexa, se algum setor da sociedade tem algum problema, isso vai gerar um problemão. Lembram quando aconteceu a greve dos caminhoneiros, né? Um setor da sociedade parou. E olha os problemas que gerou. Né? Se numa sociedade tribal primitiva, com solidariedade mecânica, o cara que, como eu falei, parasse de pescar, não ia acontecer muitos problemas. Mas numa sociedade complexa, uma classe para de trabalhar, gera um problemão. A gente está vivendo um período onde a gente consegue ver na prática isso, né? Essa pandemia, né, gerou um problemão no mundo inteiro. Né? Ou seja, indústrias, pessoas pararam de trabalhar. Né? E gerou o mundo vai mudar para sempre. Né? Então, assim, olha como faz sentido as teorias do Durkheim em relação ao que a gente está vivendo agora, né? Beleza? Como eu falei, eu não vou tentar não me estender muito. Então, segundo Durkheim, essa complexidade, só para terminar, se dá justamente pela divisão do trabalho e pela especialização do trabalho. Ou seja, e a gente cada vez mais tende a se especializar, né, nas áreas que você se propõe a fazer, a trabalhar e etc. Né? Então a gente tem que meio que tentar evitar esse estado de anomia. O estado de anomia é quando uma sociedade perde-se a si, sabe? Não vê mais sentido naquilo que está fazendo e perde essa coesão social, né? Ou seja, ela deixa de funcionar, de ser funcional. E isso acontece muitas vezes quando a gente muda o modo de produção, sei lá, quando muda de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista, ou de uma sociedade escravocrata para uma sociedade medieval. Há guerras, há revoluções e o estado de anomia, quando a gente perde a noção. Por exemplo, se a gente não se preocupar com essas questões sobre a pandemia e tal, talvez a gente possa entrar em estado de anomia, né? A gente perder a si, não saber o que fazer ou como lidar com essa situação. Tá? Mas segundo Durkheim, a gente, com o tempo, né, a sociedade se organiza e aprende a lidar com os problemas. Então, vai haver sempre guerras, revoluções,
e muito por conta dessa mudança, né, do meio de produção, do trabalho, etc. Beleza? Próximo. Marx. O Marx é um cara que ele vai dizer que, assim, enquanto o Durkheim dizia que essa solidariedade e que o que fazia a sociedade funcionar era o trabalho e tal, né? O Marx meio que vai fazer uma crítica ao trabalho no sistema capitalista, né? Ele vai falar, uma das preocupações do Marx é o capitalismo, né? E a crítica que ele fazia ao capitalismo, e em relação principalmente a essa luta de classes entre burguês e proletário. Burguês são os donos dos meios de produção, né? Os que detêm o capital, a fábrica ou a empresa, né? E o proletário é aquele que não possui nada além da sua prole, né? E que tem que trabalhar, vender a sua força de trabalho, melhor dizendo, em troca de um salário. Esse modo de produção e esse tipo de trabalho, essa relação de trabalho, gera no trabalhador o que o Marx vai falar de alienação do trabalho. Quando o trabalho ou o trabalhador perde-se a si, no sentido de que não há mais uma relação e uma compreensão daquilo que o trabalhador faz. Lembra que a gente falou isso no começo da aula introdutória? Por exemplo, no filme do Chaplin, né? Acho que todo mundo já viu esse filme. O Chaplin é aquele trabalhador alienado que não sabe nem o que está fazendo. Ou seja, o trabalho no sistema capitalista se torna alienante. Ou seja, não há uma relação direta com aquilo que ele faz. O trabalho na sociedade capitalista não pertence ao trabalhador, pertence ao burguês, ao empresário, ao dono do capital. Então a gente remete àquele pensamento que eu falei na aula anterior sobre a diferença de trabalho e emprego. Outra coisa que é relevante a gente pensar aqui é sobre a consciência de classe, que o Marx vai trabalhar mais para frente, que é essa noção que, segundo ele, que todos deveriam ter, de se perceber qual classe você é ou qual classe você pertence. Segundo ele, essa consciência de classe é essencial para a gente mudar o sistema capitalista. Segundo Marx, ele ia dizer que o capitalismo tende a entrar em colapso, né? Tende ao fracasso, por conta de algumas contradições que não cabe a gente falar aqui, mas essa mudança de sistema capitalista, ela só se daria pela consciência de classe. O trabalhador saber qual classe pertence e lutar em prol dessa classe, certo? E como a classe proletária era maior, segundo Marx, era essa classe que deveria comandar e dominar a sociedade. Beleza? Então, assim, enquanto o Durkheim vai dizer que o trabalho é responsável por fazer essa engrenagem funcionar por conta da solidariedade e tal, o Marx vai fazer uma crítica ao trabalho na sociedade capitalista, porque torna o trabalhador alienado, né, gera essa concorrência e o consumismo desenfreado, etc., que o capitalismo produz, né? E por último, o Weber. O Max Weber vai pensar da seguinte forma. Ele vai escrever um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que ele quer dizer com isso? Então aqui eu dividi em espírito do capitalismo e depois a ética protestante. O que é o espírito do capitalismo? Qual é a lógica do pensamento capitalista? O que se pretende no sistema capitalista? Lucro, certo? Uma do pensamento capitalista
uma das bases do pensamento capitalista é a obtenção de lucro, certo? Como é que você faz isso? Racionalizando o trabalho. Pensando formas e meios de gerar mais riqueza. Racionalizar é no sentido de pensar formas racionais de produzir mais riqueza, não é de poupar e tal. E aqui é fácil de entender, né? Na seguinte forma. Como é que você aumenta a produção de uma empresa, de uma fábrica? Você vai mudar a logística ou vai dividir a produção em setores, né, em partes, para que você produza mais, de forma mais barata, mais rápida e, obviamente, gere mais lucro. Então, a lógica do pensamento capitalista, né, o espírito do capitalismo é a obtenção de lucro e você vai pensar formas para obter esse lucro. O que é a ética protestante? A ética protestante é aquela ética religiosa calvinista de pensar o trabalho como uma coisa boa. Assim, ó, lembra que eu falei na introdução desse assunto que o conceito de trabalho muda ao longo do tempo, né? O trabalho no período escravocrata era ruim, na Idade Média era porque estava ligado a um instrumento de tortura, né? Se você era escravo, era você que trabalhava e era torturado. Na Idade Média era um castigo de Deus, né? E no capitalismo o trabalho enaltece e dignifica o homem, né? O que fez isso acontecer? Qual é a lógica? O porquê que mudou tanto assim? Segundo o Weber, a gente pensa o trabalho do jeito que pensa por conta dessa moral religiosa, por conta dessa ética protestante, que vai pregar o repúdio à preguiça. Lembra que eu falei no vídeo introdutório o que faz com que a palavra trabalhador seja um elogio, né? A resposta está aqui. É essa moral religiosa, ou essa ética religiosa que vai pregar, né, que vai dizer que a gente, quanto essa supervalorização do trabalho árduo, disciplinado, de acordar cedo e etc., meio que gerou essa moral do trabalho que a gente tem hoje, né? Então assim, daí você liga uma coisa com a outra, né? Você liga o pensamento capitalista, que é a obtenção de lucro, né? E você junta com a ética religiosa do protestantismo, é meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, o capitalismo tende a dar certo justamente por conta disso, do lucro, do espírito do capitalismo, que é a obtenção de lucro, e dessa ética religiosa que vai pregar a supervalorização do trabalho. Então, se na Idade Média o trabalho era algo ruim, porque era visto como um castigo de Deus e tal, por conta da moral católica, a moral ou ética protestante é o contrário disso. É pensar o trabalho como algo bom, ou seja, não é visto como um castigo de Deus, como era na Idade Média, né? Castigo de Deus porque, como eu falei, Adão e Eva moravam e viviam no paraíso e por conta da desobediência de Deus, Deus lhe deu um castigo, né? Expulsou eles do paraíso e falou, agora para vocês conseguirem o sustento de vocês vai ter que ser com o suor do próprio rosto. Então, em outras palavras, vocês vão ter que trabalhar. Então, no pensamento da Idade Média, o trabalho sempre foi visto como um castigo de Deus. Quando a gente começa a entrar na Idade Moderna, isso muda muito por conta e ajuda do pensamento protestante. Então essa ética religiosa acabou virando uma ética profissional. Então você supervaloriza, né, o trabalho, etc., e meio que discriminiza
o ócio e a preguiça e etc. Aquele cara lá é um vagabundo porque ele não trabalha. Ou seja, você meio que age dessa forma e pensa o trabalho muito por conta dessa ética protestante. Por mais que você seja católico, você pensa de forma protestante. Beleza, gente? Vai ficar por aqui, pra gente não se estender muito. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver alguma dúvida, chama na plataforma, no WhatsApp. E é isso aí, bons estudos. E falou!